Esse vídeo, como você pode ver, o dia e o horário embaixo. E em primeiro lugar, vamos às partes importantes. Ontem eu tinha ido até a loja da Vivo para poder resolver alguns problemas. E nesse caso, pelo que parece, a rede nazista de fato atua dentro dessas lojas em shopping também. Parece que é como se todos os funcionários fossem parte disso. Ou alguém os ordenou a auxiliar com isso, seja como for, o mesmo tipo de agressão que vem sendo feita contra mim, que agora usam como se fosse uma espécie de piadinha engraçada, né? Só que não é. Que antes era pedófilo, agora é pedola, né? Aí se alguém for perguntar sobre isso, eles vão falar: ah, não, isso daí é abreviação de pedoeiro, mas não é verdade. Então, tem que tomar atenção sobre isso. E todos os lugares que eu estou passando tem esses abusados aí que estão achando que podem falar isso nas minhas costas ou em lugares onde que eu não sei onde eles estão. Através de equipamentos de áudio, como aconteceu no shopping, né? E também funcionários. Então, esse negócio da Vivo aí eu vou ver direito, porque eu meio que eu acho que fiz até pela metade, né? Porque da outra vez eu fiz a denúncia naquela loja, fui, vi que tinham funcionários novos, né? Mas a situação foi bem atípica e foi até além, né? Que parece que os clientes até meio parece não, né? Os clientes que estavam lá não eram clientes de verdade. Então eles deveriam ser clientes especiais, eu não sei que tipo é, qual tipo de cliente especial é, porque eles estavam sentados lá desde que eu cheguei e saí. E tinha a situação de que eles ficaram falando de coisas daqui de dentro da minha casa, entendeu? Além de toda hora ficar falando pedola, pedola. Aí às vezes ficava perguntando, eu agora tá irritado? E teve também os dois, que eram duas, era uma mulher idosa, né? Com o cabelo pintado de preto, no lado de uma garota, e estava sendo atendida. Tinha também o cara que estava também atrás de mim, né? Sendo atendido, de cabelo tingido de loiro, com atendente que ambos estavam fazendo parte disso, ou seja, funcionários e clientes. E, pelo que notei, era a loja como um todo, né? Além das ordens que eles recebiam pela uma voz de uma garota, praticamente, que aquilo ali não é uma voz de uma mulher, que ainda deu ordens depois que eu virei e olhei para a cara da velha, falando: não olha nos olhos dele. Aí quando eu fui terminar o atendimento, o cara tinha até virado o rosto, uma cara de deboche para mim, né? Como se aquilo ali fosse algum tipo de pegadinha, entre aspas. Só que isso daí não é uma pegadinha. Isso é uma perseguição que tem acontecido comigo há mais de décadas. Então, esse tipo de coisa que eles estão fazendo aí é coisa de grupo nazista e ligado ao tráfico. Que são esses moradores que têm feito isso contra mim, fora as outras situações que eu vou destacar em relação aos vídeos, né, se você já viu, e também na ocorrência que eu vou abrir, né. Tenho registrado, né, o horário de atendimento que eu estava lá, que foi por volta de 12h e 58 mais ou menos, e em seguida eu tive que ir ver outras coisas, né, que eu fiquei um tempão na fila para poder, né, tirar cópia, ir no banco, que também tinha outro membro deles lá naquela fila, quer dizer, lá dentro do banco da Caixa Econômica, que era uma mulher negra, baixinha, gorda, com uma criança, e que o bizarro é que realmente eles estão tentando transformar isso numa comédia, né? Esses bandidos aí, esses assassinos e assassinas, estão tentando transformar algo que quase me assassinou, né, numa comédia. Então ela parou do nada e ficou fazendo pose de estátua, cara. Enquanto eu estava aguardando o cara lá que era responsável por entregar as senhas, né, retornar.
Tipo, coisas bizarras foram acontecendo depois da outra, desde o cara lá que foi preso. Assim que eu saí do banco aconteceu essa cena. E ele estava cercado de outros desses bandidos que ficam me perseguindo ali, que estavam, né, ao redor, observando e filmando a situação. E né, não vou me esquecer de que também, como falei nos outros vídeos, eles têm usado os equipamentos de áudio, né, as caixas de som dentro do shopping. Então, enquanto eu subi para o segundo andar depois disso, do incidente do roubo, e fui para a área do estacionamento. E toda hora a áudio saindo, toda hora me provocando, né, falando sabe tudo, sei lá o que, as mesmas coisas que falam aqui ao redor de casa. Então, assim, é o tráfico, é o nazismo, entendeu? São essas coisas aí. Eu vou encerrando por aqui, né? Não sei se, como os outros vídeos, eles vão ser realmente colocados, mas eu vou fazer da medida do possível. Porque eu vou colocar também, né, backup para evitar que eles modifiquem, né? E também não vou colocar esses pendrives com backup porque como eu fiz o teste no outro, né, da situação do boletim de ocorrência, o vídeo que estava lá ele foi modificado, né? Então já é uma coisa que está executando no próprio notebook. E que provavelmente no momento que eu acessar a internet com ele, essas coisas vão ser removidas pelos bandidos. Então, para complementar a parte do outro vídeo que eu fiz também, eu só queria deixar registrado mais uma coisa. Que, assim, quando sobre aqueles adolescentes que fazem parte desse tráfico e grupo nazistas, né, que estavam falando, dizendo o mesmo tipo de tática e doutrina que eles foram treinados, porque todas as formas que eles usaram para me provocar foram que todos os traficantes que são menores da idade deles, né, usam, né, em ocasião de que eu estou. Então, o horário correto, porque eu estou me orientando através dos horários que eu registrei aqui, só que eu apanhei um horário errado. Porque eu estava naquela fila, era por volta das 13h50 por aí. Então, sendo que eu saí daquela fila, era 13h58, 13h59. E assim eu fui resolver as outras coisas, porque eu tinha ido dali direto para o banco do Caixa Econômica, onde aconteceu a situação em que eu falei que tinha mulher esquisita com a criança, que ficou... além de fingir de ser estátua, ela ainda tinha mandado uma indireta para mim, falando no smartphone dela, ela pegou rápido e falou, então não era uma conversa, né? Falou, né, eu só quero ver quanto é que ele vai pegar de dinheiro do banco, entendeu? Tipo, para deixar bem claro que estavam, né, me monitorando, me perseguindo para poder saber quanto é que eu tô tirando do banco e quais outras coisas que eu já falei, né? De quando eu ia lá no Nova América, ia no caixa eletrônico e ficavam falando quanto eu tinha depositado na conta, sendo que eu estava até sozinho às vezes na frente do caixa ali. Então fica aí essa informação. Isso é claro depois do roubo que houve, que eu tinha ido no Itaú e fui resolver fazendo uma alteração total na minha conta, porque eles tinham roubado o dinheiro dela, já que eles usaram a conexão deles, que eles tinham no smartphone, que eles hackearam, aquele mesmo que no outro vídeo eu falei que eles apagaram as provas dos cúmplices deles, que mandaram um grupinho andando atrás de mim na rua, me ameaçando e tudo mais. Então, esse mesmo smartphone, na época, um tempo atrás, eu tinha feito um cadastro online no Itaú, e, é claro, ele teve acesso total à minha conta, então ele estava comendo dinheiro. E só que aí eu fiquei em silêncio até que pegou mais de R$ 90. Foi bem mais, só que eu não vou falar um valor exato. Aí eu fiquei em silêncio, fingi, dei uma de boa, fingi que nada estava acontecendo, fui lá e mudei a conta o quanto antes. E aquilo,
Nem sei como isso vai ser resolvido, porque tem tanta coisa acontecendo já tem décadas. Já falei que não foi a primeira vez que eu fui roubado financeiramente. E boa parte desses desgraçados estão vivendo por aqui. Mudaram a difamação que usaram para poder desviar a atenção desses acontecimentos, para até satirizar, né? Me chamando de pedófilo, né? Cara, eles estavam me chamando de pedófilo, estavam me chamando de estuprador de criança. Entendeu? A pessoa tem que colocar na cabeça o peso que isso é na sociedade e o quanto isso daí foi com a intenção de me destruir e depois até me assassinar, como já aconteceu antes. Então, esse tipo de difamação, quem está participando e ajudando eles, é tudo ligado ao tráfico e também são nazistas.